eu sou Maria das Graças, mais conhecida se vocês ligarem lá para o meu regional, Gal Brandão, e eu tenho a felicidade de fazer parte da implantação do PJE na nossa região. Bem, o nosso macro desafio é assegurar a celeridade e a produtividade da prestação jurisdicional. Então, como implantar o PJE pensando nisso? Tínhamos que fazer uma capacitação, tínhamos que ter um sucesso absoluto na capacitação dos servidores. E nós entendemos que não era mais uma simples capacitação. Nós entendemos que era uma verdadeira mudança de cultura. E cultura a gente não muda com uma ação simplesmente, mas com um conjunto de ações e outras coisas que até hoje tentamos alcançar. Mas, bem, eu acredito assim que a nossa experiência foi muito exitosa e o êxito dela nasceu já no comitê de implantação. A quinta região, para a implantação do PJE, ela contou e conta com o comitê de implantação, que é um grande comitê. Inicialmente fazíamos a reunião em uma mesa grande. Depois juntou-se a essa mesa outra mesa. Mas não era um agrupamento de pessoas simplesmente onde se tinha muita conversa e paralelas, não. Era um grupo de pessoas, é um grupo de pessoas comprometido, sim, dos pés à cabeça com a implantação do PJE. Conseguimos entender a dificuldade que seria implantar o PJE nesse momento, onde nós temos várias metas, né, para as varas principalmente cumprirem, e temos um sistema, né, que é o ESAMP, que já vem de longas datas, e é um sistema que todos os servidores gostam muito, porque eles nos traz muitas facilidades, que o PJE, a princípio, não contempla todas. Então, para onde é que vamos? Quem são essas, quer dizer, quais são os órgãos que compõem esse comitê? A presidência do comitê, que é uma desembargadora, doutora Dalila Andrade, que aqui está, que agarrou com unhas, né, esse projeto e o tempo inteiro fazia interface entre nós técnicos e a presidência, embora a presidência tivesse assento, né, em mais de uma cadeira no comitê, mas tinham situações assim bem críticas e que a doutora Dalila ouviu os técnicos e conseguiu alcançar junto à presidência. Então, a presidência, na figura do secretário-geral, o assessor-chefe, o assessor-chefe e o juiz auxiliar, que também foi muito importante. Também tinha assento a corregedoria regional, um representante do juiz de primeira instância, a diretoria geral, que não podia nos faltar, porque a implantação envolve, né, orçamento e de grande monta e que a gente precisava o tempo inteiro negociar com o nosso diretor-geral. A Secretaria de OIM, né, tem uma visão global do tribunal, a Secretaria de Gestão Estratégica, claro, a Secretaria de Gestão de Pessoas, nós da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, a Escola Judicial, que é parceira a todo tempo, a Secretaria de Informática, a CETIC, que a diretora é gerente do projeto, juntamente com a doutora Dalila, o NUSOP, que foi um núcleo de suporte operacional, o PJE, criado durante as reuniões do comitê, né, quer dizer, concebido nas reuniões do comitê, mas levado à presidência para a criação, o Comitê de Saúde dos Trabalhadores, que fez também muita diferença na nossa implantação, o Núcleo de Manutenção de Projetos, setor de obras, representantes da Comissão de Diretores de Vara, que foi importantíssimo, porque em momentos que eu estava lá, assim, brigando pelo 100%, para treinar os 100%, né? Brigando por quê? Porque envolve verba, envolve a dificuldade de tirar servidores de vara, quando as varas estão com muitos serviços, e o diretor estava lá e disse, se não treinar 100% não vai dar, e aí a gente, né, conseguiu convencer mais a todos. A coordenação judiciária de primeira instância, a de segunda instância, a Secretaria de Administração, Assessoria de Comunicação Social. Bem, só voltando aqui, foi tão importante a existência desse comitê, assim, desde coisas mais complexas, né, que depois eles tiveram que discutir assuntos, negócios, tudo.
Como assim? Uma dificuldade simples que nós tínhamos logo de início. Não havia laboratório de informática para tantos servidores. E aí, busca a sala, o diretor-geral com os outros diretores administrativos percorreram o tribunal todo, relocamos algumas unidades. O nosso diretor de patrimônio levou 1 ano sem a sala de licitação, nos emprestou. Então, assim, foi um envolvimento de toda a área administrativa. Naquele momento, toda a área administrativa entendia que a prioridade do tribunal era a implantação do PJE. Mas não simplesmente colocar o PJE, mas colocar o PJE retirando o maior número de dificuldades que estivesse ao nosso alcance. Porque é claro que existem várias dificuldades, mas algumas são assim, próprias da incipiência do programa. Então, a gente tinha que eliminar todos aqueles que nós pudéssemos. E esse comitê foi, assim, essencial. E o comitê esteve presente na formação desse plano de capacitação, não foi uma coisa isolada, feita pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, foi uma ação conjunta. Bem, quais eram, diante de tudo isso, o nosso fundamento? De partida logo, enxergamos que o principal no plano de capacitação do PJE não era o programa PJE, né? Embora isso fosse muito importante, porque é um programa novo, um programa nacional que estava nascendo. Mas percebemos que, para que aquele programa fosse usado devidamente, a gente tinha que dar aos servidores outros conhecimentos. Tínhamos que trabalhar outras competências para que eles se sentissem menos desconfortáveis frente a um sistema novo. É uma situação, todo mundo ia sair de uma situação de conforto. Então, vamos ver o que é que nós precisaríamos trazer para esse plano de capacitação. De início, logo, buscamos o nivelamento dos conhecimentos jurídicos e procedimentais. Nós somos um tribunal grande e com 2.500 servidores, mais ou menos, um grande número deles na área judiciária. Então, como fazer isso diante da verba que tínhamos e de todas as dificuldades? Então, a gente pensou que a gente tinha 2 opções, fazer ou fazer. E aí, fomos fazer. De início, vimos que tínhamos que ter uma capacitação diferenciada. O programa é grande, então precisaríamos passar os módulos para as pessoas, mas de forma que elas fossem usar mesmo, por exemplo, os oficiais de justiça, a não ser que eles queiram participar do módulo da secretaria, eles têm um módulo próprio, que é um módulo menor, e a gente oferece o curso para eles. Mas eles podem também podem também assistir ao outro treinamento. Além disso, a Escola Judicial é quem cuida dos nossos magistrados, tem a capacitação. No início, até na primeira vara, os juízes participaram da capacitação de toda a secretaria, e foi muito importante isso, porque nós constituímos multiplicadores naquela turma. Mas o treinamento para magistrados é com a Escola Judicial, ele se restringe à parte do módulo dos juízes, salvo aqueles que queiram participar. Então, mesmo entre os juízes, nós percebemos que tínhamos que capacitar diferenciadamente os diretores, assistentes, oficiais, eu já disse. Além disso, também tínhamos que carregar a obrigação de treinar os peritos, os operadores de direito, os advogados, procuradores públicos. E aí, vamos ver como conseguir isso. E, de fato, conseguimos. Negociamos alguns pontos, carga horária. Inicialmente, treinamos alguns estagiários da OAB para que eles replicassem isso para os advogados, mas não foi muito funcional e acabamos, a cada implantação, nós oferecemos um trabalho para os advogados daquela região. Bem, o nosso grande salto, que eu acredito, nesses 2 últimos anos, em relação ao servidor da área judiciária, foi a possibilidade que o PJE nos ofereceu. Quando nós enxergamos que precisaríamos capacitar os servidores na parte procedimental e dos conhecimentos jurídicos, nós elevamos o nível de conhecimento dos servidores. Então, o que foi que nós fizemos? 100% dos servidores, eles foram treinados em tramitação de processo,
né? Sim, só desculpe. No momento inicial, para a gente saber que treinamento a gente precisaria dar, que ação a gente precisaria fazer, houve um diagnóstico que era feito por OIM e pela CDP. Antes, muito antes, já havia sido feito um questionário pela Escola Judicial para saber até de conhecimentos básicos de informática e de conhecimentos básicos também de direito. Então, esse diagnóstico de OIM, ele é muito importante, porque os técnicos vão a cada vara, vão ver quais as dificuldades que os servidores têm na parte de processo, na parte de procedimento. Depois eles voltam com o relatório e nos informam se aquela vara vai precisar desse treinamento específico de tramitação, se vai ser naquele momento, se vai ser no momento posterior. Então, tivemos situações onde esse grupo de trabalho foi e disse, olha, a vara todo mundo sabe fazer despacho, já usa o e-despacho, não precisa. Outros, se não precisa, a gente precisa oferecer para essas varas. E houve também algumas situações em que disseram, precisa, mas eles estão com a situação mais crítica. No momento, a gente precisa implementar outras ações para partir para o curso de tramitação. Ações essas, tipo, reestruturar a questão física, o trabalho comportamental, não foram muitas, mas algumas várias. Antes de começar qualquer outro tipo de capacitação, tivemos que fazer um trabalho comportamental. A Escola Judicial foi assim, uma grande parceira quando correu e conseguiu nos apresentar um curso básico em processo do trabalho em EAD, onde todas as pessoas foram obrigadas a fazer. Acredito que são 30 horas, não, doutora, 30 horas o curso em EAD, que as pessoas tiveram disponibilidade de fazer, inclusive no seu local e horário de trabalho. E aí está aquele trabalho que eu disse que a OIM vai e faz, que é a reciclagem em trâmite processual com foco em elaboração de despacho. Um grupo de diretores formou uma comissão, por muito tempo juntos ficaram estudando o que é que precisaria dar, depois de levantar todas as possibilidades de lacunas, de gaps existentes nessa área, nas varas, se dividiram e cada um foi uma vara. Voltaram, dizendo, olha, tal vara precisa disso, tal vara precisa disso. E determinaram que esse treinamento precisaria ser em loco, porque precisaria ser com aqueles processos que eles mexiam, eles precisariam rever algumas situações, respeitando, claro, as singularidades dos juízes e dos diretores. Foi muito exitosa essa ação, nós continuamos com ela. E o treinamento do PJE, o sistema básico. Embora a meta diga que tenha que ser 20 horas, nós em nenhum momento conseguimos trabalhar com 20 horas. Desde o primeiro momento, nós decidimos por trabalhar com 40 horas. E mesmo assim, os instrutores reclamando muito, olha, são muitas funcionalidades. O que é que a gente fez? A parte de legislação aplicada ao EAD, nós construímos um treinamento virtual em EAD, aplicado ao PJE. São 4 horas em EAD, são 10 horas em EAD, que nos deu 4 horas no treinamento presencial para trabalhar as novas funcionalidades do PJE, porque cada versão vem uma nova coisa. Então, quais foram as ações todas envolvidas além daquelas? Curso em sistema Audi, que nós demos em EAD, porque alguns juízes ainda não utilizavam o sistema Audi. Até por fim, agora, nós tivemos que editar um ato que obriga as varas 60 dias, ou 90, 60 dias antes da implantação do PJE, naquela vara, obriga já ao uso do sistema Audi, porque o PJE não funciona sem o Audi, não funciona com o Word. A Escola Judicial ofereceu um curso avançado em processo do trabalho, 5 vagas para cada vara, diretor, assistentes e mais 2 servidores que fossem replicadores. Esse trabalho a escola está tentando agora fazer em AD, né? Então, temos o treinamento do sistema, o treinamento também do sistema para os servidores do núcleo de apoio. Eu não sei como é a realidade dos outros regionais, se todos têm, mas aquela antiga distribuição e tudo mais, hoje auxilia ao advogado e trabalha
dar apoio ao PJE e também alguns nos processos que ainda são físicos. Treinamento específico para oficiais de justiça. Depois de um tempo, né, o módulo, o editor estruturado de sentenças para os assistentes e assessores de desembargadores. Toda a área judiciária teve um treinamento customizado, dependendo do que ele tinha que oferecer. E uma necessidade que surgiu depois da implantação, que foi um treinamento voltado para a mesa de audiência. Depois que se implantou, vimos que havia necessidade de, em loco, né, fizemos em 2 horas isso com o diretor ou o juiz e o secretário de audiência, para naquele momento ali tirar todas as dúvidas, uma reciclagem, mas uma fixação também de conhecimento. Isso nós acreditamos que será suprimido em breve, porque nós alteramos o momento da operação assistida. Antes, como é que funcionava? Era o treinamento, uma semana, a simulação, simulação implantava e a operação assistida. Só que a operação assistida nesse momento não tinha muita vantagem, porque os processos não estavam ainda chegando na secretaria, não estavam rodando entre as carteiras. Então, hoje a gente já trabalha com a operação assistida no momento em que a vara tem os processos. Então, acreditamos que essa parte da audiência, ela venha a ser suprimida. A simulação, que não tem a ver com o treinamento, mas que o tempo inteiro traz, né, retroalimenta a capacitação. A gente apresenta PJE para a OAB, peritos, como foi dito, e a operação assistida que mudou. Hoje nós temos as oficinas de atualização quando da instalação de novas versões. Entendemos que não precisa de um novo treinamento para isso, desde que as pessoas já conheçam a ferramenta, então vão para lá, discutem. A gente requer que pelo menos aquelas pessoas que foram determinadas para funcionarem como multiplicadores compareçam. E agora o que está em elaboração, que é de suma importância, é o curso de integração do PJE com a gestão. Questão de estatística. Antes, nós dávamos o curso de lançador manual para os diretores, mas agora a gente está montando esse curso. Vai ser um curso também com uma carga horária, acreditamos que considerável, mas que é essencial nesse momento. Tudo isso foi a capacitação no primeiro grau. No segundo, nós tivemos que dividir a capacitação basicamente em 2 partes, a parte administrativa e a parte judiciária, sendo que respeitando a clientela de gabinetes, de turmas, de pleno. Os servidores da corregedoria, quando da implantação no primeiro grau, eles tiveram que ser capacitados para poderem auditar os processos em PJE. Então, desde sempre. Bem, quais foram as regulamentações relevantes para a gente? As metas, óbvio, mas assim, o principal, como eu já havia dito, foi a implantação do comitê e um ato que trata de todas as etapas da capacitação. Então, ele é bem claro, colocando todas e dando caráter obrigatório. Então, o servidor de vara, ele, a realidade, acho que de todos nós aqui, ele quando tem que sair para um treinamento é um problema, porque quando volta, está tudo lá. E é difícil fazer o servidor que está com esse acúmulo de trabalho entender que aquelas horas que eles se retiram do trabalho são horas que eles vão ganhar posteriormente, porque eles estarão mais capacitados, puderão fazer aquilo com maior agilidade. Então, o caráter de obrigatoriedade que esse ato deu à participação dos servidores no treinamento foi de suma importância. Então, quando a gente ligava e montava a turma, não havia o que se discutir. Porque quem trabalha em capacitação sabe que a gente negocia o tempo inteiro para que o servidor participe do treinamento e com o seu chefe também. Os resultados. Em 2012, com a meta 15, nós alcançamos 121%. Em 2013, 122%. Então, agora já não tem isso, mas eu digo aos senhores, nós hoje
em toda vara que tem o PJE, 100% do quadro foi treinado. E quando há remoção do interior para a capital, que já tem o PJE, ou de algum interior para outra cidade do interior, onde já tem o PJE, esse servidor ele tem que ser treinado. Então, isso aí reforça aquilo que a gente defendeu no início. 100% do quadro precisa ser treinado. Porque nós temos hoje um sistema ESAMP, eles já estão acostumados a usar, mas se tiver qualquer dificuldade, o colega vai lá e deixa ele usar, mas depois ele pode retornar. No PJE, não. Então, no PJE, não há essa possibilidade do servidor errar. Então, não dá para aprender enquanto faz. Isso a gente viu na época da elaboração do plano e até hoje. Quando o servidor é removido, o diretor liga para lá desesperado, quando é que vai haver turma? A gente não pode montar uma turma só para o servidor, que o custo é alto. Então, a remoção, chegada de servidor novo, e assim que nós podemos, nós fechamos uma turma. Aí aquele servidor volta confortável para a sua vara para trabalhar. Quais foram as dificuldades? Orçamento. O orçamento de capacitação da 5ª Região não é um orçamento muito gordo. E, como todos os regionais, têm diversas outras áreas para serem capacitadas. TI, né, que levam um bolão, e aquelas outras que são obrigatórias, de gestão, né, para os agentes de segurança. Então, para equacionar tudo isso, foi um pouquinho complicado. E, ao mesmo tempo, a gente estava começando a implantar o projeto de gestão por competência, que é um projeto caro também. Então, isso aí foi difícil. A gente teve que contar com a administração para correr atrás desse dinheiro, mas conseguimos. E o acúmulo de serviço nas unidades judiciárias que dificulta. Mas isso nós resolvemos um pouco com aquele ato. As facilidades. Nós contamos o tempo inteiro com apoio irrestrito da presidência, que ligávamos para o secretário-geral, precisamos desse ato, e aí nossa presidente do comitê de implantação também ia lá. Se não fosse isso, a gente não teria conseguido uma capacitação nesse vulto, né? Teríamos dado as 20 horas para 20% do quadro, que depois se reverteria contra o próprio jurisdicionado. Houve um comprometimento irrestrito da equipe da Coordenadoria de Desenvolvimento Pessoal e de todos os instrutores envolvidos. Nós conseguimos que o grupo de instrutores não fossem apenas palestrantes, mas que eles introjetassem completamente a necessidade de que cada pessoa dali compreendesse tudo. Então, eles tiveram várias horas reunidos, trocaram programas de trabalhos, planos de aula. Foi uma coisa muito bonita de se ver. E todo esse tempo, além do comitê, o planejamento ele foi muito integrado. CDP, a CETIC e o NUSOP. Então, o tempo inteiro, um dando feedback para o outro, a CETIC liberando funcionário para nos ajudar no processo de capacitação, no SOP da mesma forma, nos dizendo o que precisaria mudar no curso, qual estava sendo a necessidade do advogado, do servidor, do juiz. Foi um processo de retroalimentação muito importante. E nós também conseguimos, com a presidência, a suspensão de prazos e audiências para os cursos de reciclagem. Porque o treinamento do PJE, ele já vem direitinho do CSJT, olha, essa semana pode suspender, na simulação também. Isso aí, a gente não foi uma coisa que a gente precisou batalhar. Mas, durante o curso, que é em loco de tramitação, voltado para a preparação de despacho, a gente conseguiu, sabe que é um sacrifício, mas que fossem suspensas as audiências e os prazos. Então, para que eles ficassem lá realmente dedicados ao aprendizado, esquecessem do resto. Então, obrigada a vocês. Qualquer sugestão que vocês queiram nos dar, ou qualquer coisa que queiram nos perguntar, aí está o nosso e-mail, o nosso telefone. Bom, obrigada. Boa tarde a todos. Novamente, Dalila, do TRT da 5ª Região. O PJE, embora seja gestora de métodos, o PJE é a menina dos meus olhos. A culpa, leio entre aspas, disso
é do ministro Cláudio Brandão. Na época, Sua Excelência era presidente do Comitê Gestor Nacional do PJE, ainda desembargador do tribunal. Trabalhávamos juntos na segunda turma, com muita honra para mim. E Sua Excelência me indicou a presidente de então, desembargadora Vânia Chaves, para ficar à frente desse trabalho, em face da minha qualidade de gestora de metas. E vocês sabem, os colegas gestores de metas sabem que o gestor de metas se mete em tudo do regional. Então, efetivamente, eu me sinto privilegiada, Cláudio e colegas, por participar do processo de implantação desse sistema tão fantástico que é o PJE, desde o seu nascedouro, desde o seu início, lá no começo de 2012, lá no TRT da 5ª Região. E, efetivamente, o que eu tenho aprendido com os colegas, os servidores, em termos de trabalhar em equipe, o que é trabalho em equipe, é uma coisa fantástica. Eu tenho certeza de que nesses 27 anos de magistratura, talvez tenha sido a experiência mais enriquecedora da minha carreira, foi trabalhar com o PJE. Não apenas porque você verifica a qualidade e comprometimento dos servidores, dos magistrados que trabalharam no projeto, como também verificar o quão difícil é você implantar um sistema desse, tão revolucionário, e ainda no começo, ainda não tão desenvolvido com todas as funcionalidades como nós gostaríamos, ainda bem que é um sistema que se desenvolve e melhora a cada versão. Mas nós tínhamos em mente muito certo de que capacitação tinha que ser o nosso maior foco. E, para isso, tinha que haver envolvimento total, e como houve, de toda a administração. E eu falo não apenas da alta cúpula, mas da alta cúpula até a base. Então, todos nós, toda a área administrativa e judicial do regional, se irmanou, deu as mãos para a gente conseguir fazer um processo de implantação de modo menos impactante possível. Então, todas essas ações do CDP, da Escola Judicial, em face do trabalho do Comitê de Implantação, foram fundamentais. Então, efetivamente, o CDP, a gente se orgulha muito desse trabalho que foi feito e ainda continua sendo desenvolvido lá no regional. Porque a gente verifica, o que a gente tem em mente é que o PJE é uma grande oportunidade na 5ª Região para a administração conhecer os problemas, o que é que há de bom e o que é que há de difícil ou problemático nas unidades e também nos servidores e magistrados, para poder aproveitar essa oportunidade e fazer interferências. Então, a exemplo da 8ª Região, do colega Henrique, que acabou de fazer uma apresentação sobre diagnóstico organizacional das varas, como Gragal acabou de lembrar, de apresentar, antes da implantação, nós fazemos um diagnóstico, um mapeamento completo de toda a unidade, de todo o processo de trabalho, de todo o procedimento, número de processos novos, processos em execução, despachos que estejam atrasados, trabalho que esteja atrasado, quais os problemas da vara. Levamos o Comitê de Saúde do Trabalhador, juntamente com a equipe de OIM, da equipe do CDP, TI, núcleo de obras, para a gente fazer uma ressonância magnética na unidade. Feito isso, a gente apresenta os relatórios a quem de direito, a Corregedoria, a Presidência e o CDP também, para fazer as intervenções que são necessárias na unidade. Então, seria, inclusive, essa minha intervenção na apresentação do colega Henrique, apenas parabenizando ao TRT da 8ª Região por mais este projeto belíssimo, apenas lembrando que também no PJE a gente aproveitou
a oportunidade do projeto para fazer também esse diagnóstico. Bom, muito obrigada.